Brasília. Bom, a semana promete ser quente em Brasília, com os últimos ajustes, as últimas conversas, os últimos detalhes técnicos sendo acertados no pacote de ajuste fiscal. Portanto, é um assunto super em alta, não só na semana passada, mas também nessa semana que está começando hoje. E para falar de reforma tributária, vamos receber Daniel Moretti, mestre em Direito Tributário. Daniel, bom dia para você, seja muito bem-vindo ao Agora. Bom dia, Rafael. Vamos lá, a gente falou na reportagem a respeito desse possível benefício de bancos médicos em relação à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A gente falou também no pacote de ajuste fiscal muito sobre o ajuste dos impostos pagos pelos super ricos, né? Então vou fazer esse contraponto agora com você, já que falamos da faixa das pessoas que ganham até 5 mil, vamos agora entrar na parte dos super ricos. Bem, super ricos. O primeiro grande desafio no Brasil é definir quem são super ricos, né? É claro que a renda média da população brasileira, quando você analisa isso do ponto de vista mais ampliado, ela varia muito, especialmente em razão das regiões do país, e é preciso que se olhe para isso, para que cheguemos a uma adequação, a uma ponderação daquilo que deve ser tributado. Essa medida do governo isentando do imposto de rendimentos de até R$ 5.000 tem como contrapartida, obviamente, a arrecadação em outra ponta. Quer dizer, se tem um cesto, se você tira algumas peças, você tem que repor. O caixa é um só, portanto, alguém precisa pagar a conta relativamente a essas pessoas que deixarão de pagar o imposto de renda de acordo com a medida proposta pelo governo federal. Acho que tem até puxando aí por essa sua última fala, quando faz a isenção nas faixas mais baixas, são muitas pessoas que pagam pouco assim, porque como a renda é menor, então eu aplico a alíquota e o valor, né, individual acaba sendo menor. E aí você vai ter que cobrir com o outro lado que acaba sendo poucas pessoas pagando muito, né? Assim, fazendo para que a proposta seja neutra, como o governo está afirmando. O fato de que na ponta de cima dos super ricos serem poucas pessoas que acabam tendo um impacto maior em termos, né, do efeito geral na arrecadação, dá a essas pessoas também maior capacidade de poder de barganha mesmo no governo? Quer dizer, o fato da gente ter um grupo mais especificamente que é afetado tende a criar um pouco mais de barulho ou menos barulho agora que a proposta deve seguir pelo Legislativo, que a conversa é outra daí, né, do debate? Bom dia, Mariana. O barulho ele já acontece como é normal em qualquer medida que aumenta a tributação. Tá? Você tem, de um lado, o cumprimento de uma promessa, de um compromisso de campanha do presidente Lula, aumentando essa faixa de isenção. De outro lado, como você disse também, alguém precisa recompor esse caixa. A questão do barulho, ela já vem acontecendo desde anos anteriores, na medida em que não começou nesse governo a ideia de tributar, por exemplo, dividendos recebidos por sócios de empresas. Né? Hoje, quem é o sócio de uma empresa, aqueles profissionais, por exemplo, que acontece muito no setor de tecnologia da informação, trabalham por meio de uma pessoa jurídica, chamadas PJs, eles pagam os tributos da pessoa jurídica e quando esse dinheiro vem para a pessoa física, como isso é reconhecido como pagamento de lucros ou dividendos daquela empresa que é só daquela pessoa, não há o pagamento de imposto sobre a renda. Uma das propostas do governo, e isso vem sendo discutido já há algum tempo, é acabar com essa isenção. Então, você passaria a pagar imposto nesta etapa que corresponde exatamente ao pagamento da pessoa jurídica para o seu sócio. Agora, o governo está tratando de uma coisa diferente, e essa é exatamente a contrapartida para não cobrar o imposto de renda daqueles que ganham R$ 5.000 mensais. É claro que no Congresso Nacional, e é normal que seja assim no processo político, haverá muito enfrento, haverá muito barulho, mas são medidas políticas, e política funciona com as suas próprias peculiaridades, com negociações, com interesses de vários lados, com abordagens que acontecem no campo do relacionamento entre os parlamentares e o governo, e assim por diante. Barulho vai haver, mas não significa que esse barulho possa ter sucesso, mesmo porque, como nós vimos no ano passado, há um ano atrás, né,
quando foi aprovada a PEC que resultou na emenda constitucional 132, que aprovou a reforma tributária, isso aconteceu no Congresso Nacional de maneira muito rápida. Quer dizer, por mais que houvesse barulho, por mais que houvesse algum apelo da sociedade civil por uma discussão maior, tudo foi feito de maneira muito rápida, a toque de caixa no Congresso Nacional. Então, de fato, nós não temos o domínio do que acontecerá nesse ambiente. É interessante você falar sobre a reforma tributária, né, do ano passado, porque isso, foi aprovado o texto, mas ele ainda está, né, em debate, a parte toda da regulamentação, agora no Senado. Hoje a gente vai ter a leitura aí do parecer, para depois que ela ser encaminhada para a CCJ, né, para votação na CCJ. Então, apesar de ter esse tempo, eu estava falando aqui, chamando de barulho essa negociação, com um pouco do medo de que na negociação se perca a essência da medida, no caso da renda, seria a essência de ser neutra. Mas voltando aqui um pouco para esse outro debate agora da reforma tributária, se aprovou o toque de caixa, mas ainda tem esse espaço, né? Pode mudar muita coisa? O que você está esperando em relação à leitura do relatório? Não deve. A expectativa é que não haja muita alteração, mesmo porque a gente está falando do projeto de lei complementar número 68, né, que está em pauta no Senado. Ele foi bastante discutido na Câmara. Quando seguiu para o Senado, ele recebeu no Senado, o número hoje é de aproximadamente 1.100 emendas, imagina o que é isso, né? 1.700 propostas de alteração, de ajuste, alguma modificação desse projeto de lei. Alterações pontuais devem sim ser realizadas, mas eu tenho a impressão que a estrutura do projeto de lei deve ser mantida. Essa não deve sofrer grandes alterações. E a expectativa é que esse projeto de lei seja aprovado ainda esse ano. E existe um outro projeto de lei para a regulamentação da reforma tributária, que é o de número 108. Esse, é o que tudo indica, não terá tempo suficiente para a tramitação e aprovação neste ano. Todos esses projetos, eles têm... Todos esses projetos, eles têm efeitos, eles começam a ter efeitos em momentos diferentes do tempo, né? Eles afetam de maneira significativa a expectativa do mercado e as variáveis específicas com que quem faz negócio acaba tendo que transacionar, né? Quer dizer, as regras do jogo vão mudando, mas demora um pouco. Dada essa demora, assim, o tempo que cada uma tem, e nem todos são iguais, né? Como que tudo isso deve influenciar a continuidade da implementação do pacote fiscal, que também foi para votação agora, que foi encaminhado ao Legislativo, mas que aí segue sendo tema dentro do Executivo de como implementar? Quer dizer, como é que as mudanças no campo tributário, que são mais lentas, podem ser assimiladas para o debate fiscal, que tem urgência de resposta muito imediata? São duas coisas que se conectam, porque quando você fala de reforma tributária, de implementação de medidas tributárias, você está falando de arrecadação, né? Já que o governo vai buscar o dinheiro para pagar as suas contas. E, de outro lado, o pacote de ajuste que vem sendo trabalhado, ele está muito mais no campo do gasto do poder público, né? É claro que essas duas coisas se conectam, mas eu não vejo, pelo menos de maneira direta, um eventual atraso na aprovação dessa regulamentação da reforma tributária vir a produzir efeitos quanto ao objetivo que se pretende alcançar com os pacotes de ajustes fiscais. Mesmo porque nós já temos na Constituição Federal hoje a estrutura, os pilares básicos da reforma tributária. O que esta regulamentação vai fazer é preencher de conteúdo, né, desenhar as minúcias de como isso deve funcionar, para que tudo isso comece a funcionar em 2026. A grande pressa que nós temos, Mariana, quando falamos de necessidade da aprovação da reforma tributária, é muito mais do ponto de vista de realização de testes de operação, ou seja, a reforma tributária, no seu funcionamento, ela dependerá em muito de tecnologia. E essa tecnologia ainda não existe, essa tecnologia precisa ser implementada. Os testes precisam começar imediatamente para que em 2026 estejamos prontos para a cobrança dos novos tributos. Tá? Em 2026 já teremos cobrança dos novos tributos do IBS, da CBS, percentuais pequenininhos no chamado período de teste. Daniel, a gente ouviu ao longo da semana passada alguns economistas falando, bom,
O Haddad vai ter uma renúncia fiscal de 35 bilhões de reais, isentando do imposto de renda quem ganha até 5 mil reais e mudando as regras de contribuição para quem ganha até cerca de 7 mil reais. E o Haddad disse na entrevista que a reposição desses 35 bi viria exatamente da taxação para quem ganha, tem rendimentos maiores que 50 mil reais por mês, e nas mudanças também para quem não paga imposto de renda por motivo de doença. Alguns economistas disseram, olha, é meio inseguro você fazer essa substituição, né, abrir mão de 35 bi e repor com essa taxação de quem ganha mais 50 mil reais, porque ainda está muito incipiente, muito incerta essa coisa de conseguir garantir a arrecadação aumentando o IR para quem ganha, tem rendimentos maiores que 50 mil por mês. Você concorda com essa avaliação ou não? Faz sentido, nesse quebra-cabeças, trocar uma peça pela outra, como foi proposto pelo ministro na entrevista coletiva que ele concedeu? É preciso que seja dessa forma, tá? Para que haja uma renúncia fiscal, até mesmo a lei de responsabilidade fiscal exige que seja assim. Para que haja uma renúncia fiscal, você tem que demonstrar qual é a contrapartida a ser utilizada para recompor aquela arrecadação da qual você está abrindo mão, tá? Então, tecnicamente, o caminho está correto, tá? Então, tecnicamente, o caminho está correto. O que se questiona, e se questiona não é de hoje, isso se questiona em diversas medidas que vêm sendo adotadas pelo governo ao longo desses anos, a origem e a solidez desses números. Não é? Qual é a confiança que podemos ter nesses cálculos que demonstram que, com a cobrança de imposto de renda para aqueles que ganham, de imposto de renda maior para quem ganha acima de R$100, se chegaremos efetivamente a esses números. A questão me parece aí, Rafael, estar muito mais na confiança relativamente a como é que se chegou a esses números do que na medida propriamente dita. E você avalia que há motivo para se questionar mesmo isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos no histórico recente, né, levantamentos, apontamento de números com perda de arrecadação, ou mesmo em discussões judiciais, que caso os contribuintes vencessem, geraria uma perda de X bilhões para a arrecadação do poder público, e isso depois fomos verificar que os números não eram exatamente aqueles que vinham sendo divulgados. Maravilha, esse foi Daniel Moretti, mestre em Direito Tributário. Muito obrigado, Daniel, por esclarecer as nossas dúvidas minhas e da Mari, participar dessa conversa tão importante, afinal esse assunto vai bombar essa semana em Brasília. Eu que agradeço, bom dia, boa semana a todos. Igualmente, até uma próxima.